Queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Agradeço a casa pelo convite, agradeço a Beto pela paciência, já que estive ausente por alguns meses, né, Beto? Mas a gente sabe das necessidades, né? Então é uma alegria muito grande estar de volta a esta casa de oração. Mas antes de iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, eu gostaria de fazer um convite a todos. Eu sou do Grupo Espírita Irmão Fego e este mês de julho a nossa casa estará completando 106 anos de trabalho, de dedicação, de amor ao próximo. E convido a todos vocês para esta festa que será realizada nos dias 19, 20 e 21 de julho. Para uma programação mais detalhada, vocês podem acessar o Instagram do Grupo Espírita Irmão Fego. E lá nós temos a programação detalhada. Mas é uma festa que terá como tema Evangelho, Sol da Esperança. E teremos como convidados André Ramos, né? Aqui nós temos Lindomar Coutinho. Todos os anos ele está conosco na nossa festa, ele que vem da Bahia, né? Nós temos André Ramos, que vem de São Paulo, também já faz parte da família Fego, todos os anos está conosco no Enconfego. Rafael Lavarini, que vem da Paraíba, né, que trabalha o Evangelho de forma magnífica e vai estar conosco e já faz parte também da nossa família Fego. Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, né, que vai estar conosco pela segunda vez, né, que já está aí se enturmando com a família Fego. Então, quem tiver, né, a oportunidade de ir, de conhecê-lo, está sendo convidado nesse momento. Para a parte musical, Valda Cedícias, que vem de Pernambuco, ela que já faz parte da nossa festa todos os anos. Teremos a participação dos Canarinhos de Sergipe. Sheila Matos também tendo a participação no momento de arte, né, tocando saxofone. E Marconi Matusalém, né, que vem ali com o seu violino para nos emocionar, também, né, fará parte da nossa festa. E o grupo vocal Basílio Peralva, que é um grupo da nossa casa de oração, que nos emociona, né, trazendo músicas inspiradas pelo plano espiritual. Então todos vocês estão convidados para essa festa, não paga nada, basta levar a alegria, a espontaneidade, né, o calor humano e a vontade de aprender, né? Nunca é demais falar sobre Evangelho, trazendo esse sol da esperança para as nossas vidas. Então vamos às reflexões da noite de hoje, reflexões sobre o cuidado com o corpo e com o espírito. Pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito George nos diz da necessidade de cuidar de ambos. Embora o corpo e o espírito tenham necessidades diferentes, mas é imprescindível cuidarmos de ambos. Hoje, muitos médicos, muitos daqueles que compõem a parte, né, biológica, a parte da medicina, que estudam, já compreendem, já aceitam a influência dos pensamentos, dos nossos sentimentos, a influência do espírito nas enfermidades físicas. Nós vamos refletir um pouco sobre isso também na noite de hoje. Mas como é que a gente pode então cuidar de ambos? Como é que a gente pode cuidar do nosso corpo e do nosso espírito? Nós vamos então refletir em uma mensagem de Joana de Ângeles, que está no livro Vida Feliz, através da psicografia de Divaldo Franco, na lição 103. Joana de Ângeles começa nos chamando a atenção dizendo o seguinte: examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Quanto tempo temos dedicado à nossa vida espiritual? Talvez estejamos mais preocupados com o corpo. O que foi que disse George? Cuidar de ambos. Mas aqui Joana de Ângeles nos chama a atenção, quanto tempo temos nos dedicado diariamente à nossa vida espiritual. Talvez porque estejamos mais preocupados com as questões materiais. O corre-corre da vida, a necessidade de cuidar da aparência, a necessidade de estar sempre impecável, né? Então ela nos chama a atenção. Cuidemos também da parte espiritual. Chico Xavier, em uma passagem no livro O Evangelho de Chico Xavier, através de Carlos Bacelli,
ele diz: nós nos dedicamos tanto à cura do corpo, buscamos um medicamento quando ele está enfermo, buscamos cuidar das coisas materiais, e por quê? Relegamos para depois, deixamos para depois os cuidados com o espírito. Então a gente tem tudo programado de forma física, de forma material. O horário de comer, o horário de dormir, o horário de trabalhar, o horário de se dedicar à família. E Chico faz essa pergunta: por que a gente deixa sempre para depois os cuidados com o lado espiritual? Então, a necessidade de nos atentarmos para os valores espirituais, dedicarmos mais tempo aos valores espirituais. E Joana continua: trabalhas, veste-te, distrai-te, alimenta-te, dormes, e reservas breves minutos ao espírito encarnado, mediante uma rápida oração, uma pequena leitura, ou ouves uma palestra. Às vezes, nenhuma destas concessões lhe facultas. Então, quando Joana nos chama a atenção para examinarmos quanto tempo diariamente dedicamos ao Espírito, então ela nos faz essa chamada também. Às vezes fazemos uma rápida oração, nem nos atentamos para o que estamos falando, dizendo naquele momento da prece. Olha o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, capítulo sobre preces. A necessidade de refletirmos cada palavra, sentirmos cada palavra que está sendo dita. Não dizermos de forma maquinal, né? De forma ali automática, mas sentir. Mesmo que digamos apenas um obrigada a Deus por mais um dia, dai-me forças. Sentida do coração, expressando todo o nosso sentimento, toda a nossa sinceridade. Mas muitas vezes uma rápida oração sem nos atentarmos, uma pequena leitura, uma palestra, às vezes a gente ouve poucas palavras, mas não nos atentamos, não apreendemos algo e levamos aquilo para a nossa vida. E ela diz ao final, às vezes nenhuma dessas concessões damos ao nosso corpo, nem ao nosso espírito. Então, é Joana de Ângeles nos chamando a atenção para o cuidado com o nosso espírito. O homem, diz ela, não é apenas o corpo-mente, antes de tudo é um ser espiritual, que conduz os implementos corpo-mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. Então ela diz, o homem não é apenas corpo e mente. A doutrina espírita, através de André Luiz e outros benfeitores, estuda os diversos corpos que nos compõem, mas nos atentemos a 3: corpo físico, espírito, perispírito, um refletindo no outro. Então, quando a gente estuda essa questão de cuidar do corpo, do espírito, nos vem à mente a questão da saúde. O que é que nos adoece? José Carlos de Luca, no seu livro Médico Jesus, ele que vai estar no congresso esse ano, imperdível também, José Carlos de Luca, nesse livro, o Médico Jesus, ele trabalha pensamentos, emoções, sentimentos e as enfermidades físicas. E na mensagem Suas Taxas, ele traz a seguinte pergunta, ele nos diz, o que é ter saúde? Ter saúde não é apenas não sentir nenhum sintoma de doença, não é apenas não apresentar nenhuma doença. Às vezes a gente diz, eu estou saudável, não tenho nenhuma enfermidade, todos os exames estão ok. Mas ele diz, ter saúde vai muito mais além. Ter saúde é uma harmonia física, mental, espiritual, emocional, social e outros campos. Ele trabalha esse conceito baseado no conceito da Organização Mundial de Saúde. Então é um complementando o outro. E aí ele diz, eu posso estar doente se eu estou mal-humorado constantemente. É a enfermidade da alma. É o mau humor, é a crítica, é o olhar infeliz, é o orgulho, é a mágoa, é o ressentimento, é o não perdoar, são enfermidades da alma. Já foi perguntado a Emmanuel no livro Leis de Amor, existe uma patologia da alma? E Emmanuel diz, mágoas, ressentimentos, tristezas, tudo isso quando não se converte em loucura,
pode se converter em doença física ou até mesmo a morte. Então, a enfermidade da alma, o espírito enfermo, refletindo no corpo físico. Por isso, a necessidade de refletirmos o cuidar do corpo e do espírito. Não adianta apenas darmos o cuidado à parte física, claro que é um dever nosso, cuidar desse corpo físico que nos abriga, é um empréstimo divino e que devemos ter todo o cuidado com ele. Claro, sem cometer os excessos, sem zelar demasiadamente ao ponto de esquecermos da nossa essência, que é a parte espiritual. Então, antes de tudo, nos diz Joana de Ângelo, é o ser espiritual que conduz o corpo e a mente. É o espírito quem pensa, e esse corpo físico é comandado por ele. Por isso mesmo, o espírito Joaquim Murtinho, no livro Falando à Terra, uma psicografia de Chico Xavier, ele nos diz o seguinte: se o homem compreendesse que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, e se pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que o aguardam além da morte, certo se consagraria à vida simples, com o trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. Então, Joaquim Murtinho, que foi um médico homeopata, foi biólogo, engenheiro, né? E através da psicografia de Chico Xavier no livro Falando à Terra, ele faz essa reflexão, nos chamando a atenção. Ah, se o homem soubesse o que o aguarda após a morte. Ele procuraria vivenciar uma vida muito mais simples, muito mais dedicada ao próximo, muito mais dedicado à sua melhora íntima, né? Buscaria trabalhar os valores espirituais. Então, a necessidade de cuidar do corpo, mas também do espírito. E Joana de Ângeles nos diz: o corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. Então, como nós refletimos anteriormente, a necessidade de cuidar do corpo físico sem os excessos. O que seriam esses excessos? O que seriam esses excessos? Cuidar do corpo, mas de forma equilibrada. O espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, traz o caso do jovem chamado Francisco. Francisco, diz André Luiz, vivia pelo corpo e para o corpo. Buscava diariamente cultuar o corpo físico, esquecendo-se de cuidar-se espiritualmente. Então, zelava pelo corpo. Né? É o que nós vemos hoje, infelizmente, uma sociedade que cobra a perfeição e causando até mesmo uma certa pressão naqueles que não se sentem dentro dos padrões. O cuidado que devemos ter com as influências, né, nas redes sociais, na mídia, não nos deixarmos levar, principalmente nós conhecedores da doutrina espírita, sabemos que não temos esse corpo por acaso. André Luiz mostra no livro Missionários da Luz, quando se fala em planejamento reencarnatório, muitas vezes o espírito, quando tem condições morais, faz as suas próprias escolhas junto com os benfeitores espirituais. E ele pode escolher um corpo limitado fisicamente para a sua futura reencarnação. Ele pode vir sem um braço, sem uma perna, ele pode vir cego, surdo, mudo, de acordo com as suas necessidades de aprendizado e de crescimento. Pode vir como um pedido do próprio espírito, ali para avançar mais depressa. Pode vir como uma lei de causa e efeito, ou seja, por coisas que ele fez no passado, ele precisa reparar, ele precisa se redimir perante as leis divinas, então ele vem com essas limitações físicas. Então, como a gente vai ver ao final, André Luiz nos dizendo que temos o corpo do qual necessitamos para a nossa evolução. Então, nós que já somos conhecedores disso, da parte espiritual, já somos conhecedores de várias obras espíritas, não podemos nos influenciar por essas questões físicas, materiais, de sermos perfeitos, de termos uma imagem perfeita. Mas é a questão de aceitar como nós somos, como nós viemos, por necessidade, por aprendizado. Né? Como nos disse Beto aqui no início, injustiça não há. Se viemos dessa forma, há algum motivo. Então vemos hoje muitos na sociedade partindo, né,
em meio a cirurgias para cuidar de partes do corpo que não há necessidade, onde não há necessidade, mas apenas para se encaixar em padrões de beleza estabelecido pela sociedade. Então Francisco se enquadrava nisso. E Francisco então desencarna, parte para o plano espiritual e não aceita a morte. Vê o seu corpo em decomposição e se apavora. Ele é resgatado pela colônia Nosso Lar, mas ele ainda fica perturbado mentalmente. Os seus pensamentos ainda se voltam para o seu corpo físico que se encontrava em decomposição. E então André Luiz vê aquele quadro de Francisco e o benfeitor esclarece para ele que Francisco estava apegado ao corpo físico, não aceitava a morte. Isso porque ele se preocupou muito mais em cuidar da parte física. Então cuidemos desse corpo físico. Se for necessário buscar os médicos, busquemos. Se for necessário tomar medicação, tomemos. Mas no intuito de cuidarmos dessa casa que nos abriga para darmos continuidade às nossas tarefas. Mas sem os excessos, sem o apego, porque chegará um momento em que ele vai perecer, né? E temos que aceitar. Então, quais são os medicamentos para o espírito, já que existe uma patologia da alma? Né? Como nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, antes do corpo físico adoecer, é o espírito quem já se encontra enfermo. Mas não são 5 minutinhos de raiva que vão adoecer o meu corpo, não. É o tempo que eu passo cultivando essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, através da psicografia de Divaldo Franco, ela nos diz que não tenhamos vergonha de sentir raiva. Ela diz que ainda faz parte da nossa caminhada humana. O que a gente não pode é alimentar essa raiva. Alimentar é o quê? Diariamente fornecer o alimento necessário para aquela emoção doentia, para que ela sobreviva, para que ela permaneça. Então a gente não pode de forma alguma alimentar essa raiva. A gente até sente, ela diz, faz parte, não tenha vergonha. Ela até ensina alguns exercícios, né? Que a gente saia para fazer uma caminhada, que a gente pratique algum exercício, que a gente tire o foco daquela situação que está nos deixando ali, né? Com aquela raiva, querendo esganar o outro. Ela diz, saia do foco. Ela traz até algumas dicas, algumas lições para a gente fugir desses sentimentos doentios. Então é o tempo que eu passo cultivando essa mágoa, essa tristeza, esse ressentimento, e ela diz, isso abre portas para várias enfermidades, dentre elas o câncer, vários tipos de tumor. Isso baixa a nossa imunidade, e a gente vai ver um vídeo ao final de um cardiologista que passou anos numa universidade estudando o nosso coração, né, a estrutura cardíaca, já reconhecendo que esse ato de não perdoar, quando a gente fecha o nosso coração, quando a gente fica preso a esse sentimento doentio, a gente tem uma maior probabilidade de desenvolver uma enfermidade cardíaca, a gente tem uma maior probabilidade de desenvolver uma pressão alta, né, um colesterol alto. Então, o próprio médico já relatando isso. Então, como é que eu posso medicar o meu espírito? Nos diz o Espírito Emmanuel no livro Leis de Amor: humildade, benevolência, o serviço, a abnegação, a paciência e a esperança, a solidariedade e o otimismo são medicamentos do espírito. É aquela cura que Jesus propunha, a cura interior. Vai e não peques mais. Vai, muda a tua conduta, muda o teu modo de viver, busca trabalhar a si mesmo. Então aquela cura que Jesus propunha, como diz a benfeitora Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, nem todos estavam preparados para aquela cura. Por isso que nem todos foram curados por Jesus. Porque Jesus, conhecedor do pensamento e do íntimo de cada uma daquelas pessoas, diz ela, sabia que se fossem libertas da enfermidade, cometeriam os mesmos equívocos. Então, Amélia Rodrigues diz que Jesus respeitou o livre-arbítrio, respeitou a prova de cada um, respeitou o planejamento de cada um e sabia que muitos, se fossem curados, cometeriam os mesmos equívocos. A gente vai até André Luiz e André Luiz diz que essas enfermidades funcionam como escudo
protegendo o espírito de cometer novos erros e protegendo também aqueles que estão ao seu lado. Então ele traz a dor, a enfermidade como bênção. Está no livro Ação e Reação. E para nós ainda é difícil entender isso, porque nós vemos com os olhos materiais e nos esquecemos de ver com os olhos do espírito, que é necessidade, como diz Chico Xavier, toda enfermidade, seja ela qual for, é a cura da alma. Então, é aprendizado para o espírito. E Joana de Ângeles, no mesmo livro, só que na lição 102, ela diz: não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto e ansioso. Quantas vezes a gente já foi dormir e não conseguimos? Vira para lá, vira para cá, e aquele mesmo pensamento vem a todo momento. A gente permanece ansioso, a gente permanece inquieto e a gente não consegue. Então ela diz, não adianta dormir, deitar para dar descanso ao corpo, se a mente permanece trabalhando, se a gente permanece com a inquietação e a ansiedade dentro de nós. Augusto Cury tem um vídeo bem interessante. Esse vídeo não tem título, mas é um vídeo bem pequeno que foi muito divulgado nas redes sociais, e ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Não sei se vocês já ouviram falar, se já leram alguma coisa sobre isso. E Augusto Cury diz que na época em que ele entrou na faculdade, poucas pessoas desenvolviam câncer. Hoje, nós temos aí uma explosão de câncer de vários tipos. E ele diz que isso não se dá somente ao tabagismo, à má alimentação, ao sedentarismo, mas isso se dá principalmente a algo que tem preocupado os médicos, que é a nossa forma de vivenciar o dia a dia, de forma ansiosa, de forma a nos cobrar diariamente, de forma a cobrar demais do outro, perfeição no outro, de forma que sofremos por antecipação. E ele diz, tudo isso sobrecarrega o cérebro. Tudo isso pode gerar um câncer. É a síndrome do pensamento acelerado. A gente não para relaxar, a gente não para meditar, para descansar, dar um tempo para nós mesmos. Vivemos ligados em 220. Queremos resolver tudo, queremos dar conta de tudo, não só nosso, mas de todos. Queremos resolver tudo a todo momento. E isso sobrecarrega o cérebro, sobrecarrega o nosso organismo físico. Então, é uma advertência de Augusto Cury, para nós que vivenciamos aí essa ansiedade, essa vontade de querer dar conta de tudo. Chico Xavier, no livro O Evangelho de Chico Xavier, através de Carlos Bacelli, ele nos fala sobre os pensamentos. Ele diz, devemos combater os maus pensamentos com a mesma determinação com que combatemos uma infecção que nos agrida o organismo. Através da chamada invigilância mental, os agentes das trevas nos parasitam, estabelecendo conosco o difícil processo de vampirismo. Pensamento. Nós ainda não compreendemos o quão perigoso é um pensamento negativo. A necessidade que temos de combater esses maus pensamentos. É difícil? É. Não é fácil viver um pensamento positivo a todo momento. Nossas emoções oscilam muito. A todo momento estamos nos deparando com situações que nos entristecem, que nos deprimem, uma contrariedade, uma preocupação, uma tristeza. Então os pensamentos negativos nos chegam. Mas Chico nos diz, devemos combater esses maus pensamentos como a gente se propõe a combater uma enfermidade. Quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença, a gente busca vários médicos, a gente busca várias medicações na farmácia, o que é preciso para cuidar desse corpo, o que é que eu preciso para me curar dessa enfermidade, qual tratamento eu preciso fazer, a gente busca alternativas. Então Chico diz, a gente tem que ter essa mesma determinação para cuidar dos nossos pensamentos. Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, ele diz que no dia em que a humanidade compreender que há ressonância em tudo aquilo que a gente pensa, ou seja, quando a gente pensa, a gente vibra, a gente emite uma energia e a gente atrai, na mesma sintonia, na mesma vibração,
ele diz: a humanidade vai aprender a selecionar melhor os seus pensamentos. Então a gente ainda não tem essa total compreensão da importância do pensamento. Então, quando a gente pensa, mesmo que a gente não execute fisicamente, espiritualmente, fluidicamente, esse pensamento já foi criado. Allan Kardec já nos advertia isso no livro A Gênese, Fotografia do Pensamento. Quando a gente pensa, no plano espiritual, isso já foi plasmado, isso já foi criado. E aqueles que estão ali na mesma faixa vibratória, olha o que disse Chico, né? Aqueles que estão na mesma faixa vibratória vão se vincular a nós, vão nos estimular a pensar cada vez mais naquilo que estamos pensando, naquilo que estamos vibrando. André Luiz traz um caso bem interessante no livro Ação e Reação e que Allan Kardec já havia citado no livro A Gênese, de um homem que queria tirar a vida da esposa. Ele não disse nada a ninguém, ele apenas pensou. Mas isso foi o bastante para se vincular a ele vários espíritos que haviam cometido homicídios enquanto encarnados na Terra. Então, André Luiz disse que fisicamente ele não aparentava que tinha um plano de assassinar a esposa, mas espiritualmente a casa já estava cheia de espíritos que haviam cometido vários homicídios enquanto encarnados na Terra. E é quando então os benfeitores intervêm, através da filha do casal, a filha se acorda e impede, do pai assassinar a mãe. Então é algo para refletirmos, a nossa invigilância mental abre campo, para esses desencarnados que se vinculam a nós, gerando muitos processos obsessivos. E Joana de Ângeles nos diz: assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do Espírito que nutre e reconforta. Como nos disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão material, é necessário também o pão do Espírito. Então, fisicamente, materialmente, devemos nos cuidar, mas espiritualmente também devemos fornecer esse pão do Espírito, como nós já vimos através de Emmanuel, a abnegação, a caridade, o serviço ao próximo, o amor, a esperança, são medicamentos para o nosso espírito, é o que nos nutre, é o que nos alimenta. A oração, o amor, a forma como nós nos doamos ao próximo, isso nos alimenta espiritualmente. Fisicamente, uma atividade, quando o médico prescreve alguma medicação, seguir tudo direitinho, alimentação saudável, podemos também medicar o nosso espírito através do passe, através de uma palestra, através de um livro edificante, uma música edificante, tudo isso é medicamento para o nosso espírito e isso vai nos engrandecer, vai nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. E eu vou trazer um vídeo agora bem interessante, bem engraçado, eu sempre trago nas palestras, já trouxe uma vez, mas aqueles que estão aqui pela primeira vez vão poder assistir. É um vídeo engraçado, mas que nos traz uma grande lição.
que é que podemos refletir sobre esse vídeo? Aquele homem mal-humorado, não é? Sempre com as mãos no bolso. Ele sempre deixava passar a oportunidade de fazer o bem. A gente percebe aquela menina correndo para entrar no elevador, a porta fecha, ele nem se importa, né? Ela vem correndo, mas ele não se importa de deixar a porta fechar. Aquele balão sobe, ele tão alto, mas ele nem faz questão de pegar o balão para a menina. Aquela moça quer que ele seja voluntário e ele passa direto. Enfim, ele vai deixando as oportunidades de ajudar as pessoas passarem diante dele. Até que ele vai atravessar a rua, o que é que acontece? Aquela senhora, né, o obriga a praticar a caridade. Você vai me levar daqui para lá. Né? E vagarosamente eles vão até que aquele carro, né, vai se aproximando e ele para. Né? Ao atravessarem, aquela senhora agradece, ele dá aquele sorriso. Ele chega em casa, o que é que acontece? Ele vai refletir naquela situação. Tanto é que ele olha a mão. Né? Ele olha a mão e a partir dali ele reflete do quanto ele poderia ser útil, de que ele poderia modificar a sua vida. E ele se empenhou nisso. A gente vê o vídeo se repetir. As mesmas situações, porém uma conduta diferente. O elevador, a menina vem correndo, o que é que ele faz? Ele segura a porta. O balão sobe, ele segura. Ele para ser voluntário, ele vai à praia catar o lixo, ele vai doar sangue, ele vai visitar o asilo, né? Os idosos no asilo, ele vai visitar as crianças. Ele se torna uma pessoa mais comunicativa, as mãos fora do bolso, mais sorridente, mais de bem com a vida. Aquilo fez bem a ele. E o que é que acontece? Ele vai atravessar a rua, quem ele vê? Um homem parado com as mãos no bolso, todo fechado. Ele vê a si mesmo. Aquele homem é um espelho de quem ele era anteriormente. Ele sabe que aquela conduta não faz bem. E ele então se finge de cego, segura no braço daquele homem para que aquele homem o atravesse até o outro lado e dessa forma a caridade vai se repetindo. Né? O ato de se modificar, né, vai se repetindo. Ou seja, o que fez bem para mim, quero que faça bem para você também. Você vai ver como sua vida vai ser melhor. Então, dessa forma, vai se repetindo esse gesto, né? Então, Emmanuel, no livro da Esperança, diz: é preciso considerar que o facultativo, né, que o médico, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Nós vimos que aquele rapaz se dispôs a ser uma pessoa melhor. Ele decidiu ser uma pessoa melhor. Então aqui Emmanuel diz, mesmo que o médico seja Jesus, chegue com o medicamento, se o doente não quiser, nada Jesus pode realizar, porque Jesus vai respeitar a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. Então Emmanuel diz, né? Nada pode salvar o doente se o doente não quiser, se o doente não estiver aberto a isso. E Joana de Ângeles continua, reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Enquanto há tempo, enquanto estamos neste planeta Terra, enquanto estamos tendo essa oportunidade de reencarnação, Joana diz, reorganize a vida, busque o equilíbrio, para que não cheguemos do lado de lá com a consciência do tempo perdido, como dizia Chico Xavier, que é o que atormenta o espírito. Eu deveria ter sido uma pessoa melhor. Eu deveria ter feito a minha caminhada diferente. Eu deveria ter sido uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais serena. E muitas vezes chegando ao plano espiritual até antes do tempo previsto no planejamento reencarnatório. Isso por ter guardado mágoa, ressentimento, por ter levado uma vida desregrada, desequilibrada. Então, a necessidade de reorganizarmos nossa vida. E Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, diz, não sabemos, enfermos e ignorantes que somos, aproveitar o tempo de que dispomos, valorizando as oportunidades que nos são oferecidas. Então, ela diz, nós não sabemos ainda aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas, porque ainda somos enfermos, diz ela. Nessa mesma mensagem, ela diz, somos ainda por enquanto enfermos, porque nos alegramos muitas vezes com coisas que trazemos ainda em nosso coração.
Ela diz como quando somos feridos, muitas vezes temos o prazer em também ferir, em pagar na mesma moeda. Ela diz por isso que ainda somos enfermos e não estamos sabendo aproveitar o tempo de que dispomos. André Luiz, no livro Conduta Espírita, no capítulo Perante o Corpo, ele diz: por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. Então, cuidar do corpo e não desprezá-lo, independente de como ele seja, nos pede André Luiz. Independente de como ele seja enfermo, trazendo alguma limitação, não o desprezemos, nos pede André Luiz. Cada um de nós temos o corpo de que necessitamos. André Luiz traz no livro Missionários da Luz, como eu já havia citado anteriormente, ele traz alguns casos, dentre eles um espírito que faz a escolha e aceita a sugestão dos benfeitores para trazer na sua futura reencarnação um defeito na perna. E o benfeitor que estava com André Luiz parabeniza, parabéns por você ter aceitado a sugestão dos benfeitores em trazer um defeito na perna. E ele diz que aquilo era para lembrá-lo de que ele teria que trabalhar o seu orgulho e a sua vaidade. Então as enfermidades podem surgir na nossa vida, seja como um pedido do próprio espírito, seja devido a algo do passado que ele precisa reparar, seja pela nossa falta de higiene, pela nossa falta de cuidado com o corpo, seja pelos vírus, pelas bactérias, enfim, seja como for, mas a enfermidade vem como aprendizado. Cada um com a sua necessidade de aprendizado e de crescimento. E aí Joana de Ângeles nos diz: nunca será demasiado propor-se elevação moral e renovação espiritual do ser humano, autor do próprio destino, considerando-se que, de acordo com aquilo que aspire e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, o resultado da sua escolha. Então Joana de Ângeles diz: nunca é demais falar sobre elevação moral, renovação espiritual. Nunca é demais falar sobre a necessidade do Evangelho em nossas vidas. Nunca é demais falar sobre esse cuidado com o espírito, cuidado com o corpo, cuidado com os nossos pensamentos. Como ela diz, nós somos autores do nosso próprio destino e nós seremos o resultado das nossas escolhas. Então, nós que já temos conhecimento, como nos diz o espírito Eurípides Bassanufo, não podemos pretextar ignorância e dizer, eu não sabia. Nós já temos conhecimento e já sabemos que somos o resultado das nossas escolhas. E ela também nos diz, introspecção, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores, oração, constituem terapias avançadas com seus efeitos vibracionais positivos em favor de quem os mantenha, produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Então, o que pensamos, o que sentimos, o que trazemos em nós gera uma energia. E nós temos esse campo vibratório, nós temos esse campo energético. Então, vibramos com aquilo que acalentamos em nós, seja uma energia positiva, seja uma energia negativa. Então, como ela nos diz, ideias superiores, alegria, otimismo, reflexão, introspecção, tudo isso são terapias avançadas que trazem efeitos vibracionais positivos, que vai nos auxiliar nessa caminhada como espíritos imortais, que vai auxiliar no nosso processo de cura íntima. Muitas vezes, quando estamos enfermos do corpo, quando estamos com alguma enfermidade, o nosso pensamento positivo faz toda a diferença. Pode auxiliar no processo de cura, como pode também retardar aquela cura. Depende de como eu me comportar, de forma resignada ou a reclamar. Mas lembremos também, se não obtivermos a cura, já nos disseram os Espíritos em O Livro dos Espíritos, as nossas provas estão nas mãos de Deus. E tem provas que devem ser suportadas por nós até o fim das nossas vidas. Mas o que Deus leva em conta é a nossa resignação, é o modo como nós enfrentamos aquele momento.
Então, muitos de nós, infelizmente, não iremos obter a cura física. Será como um aprendizado, uma lição. Mas o que Deus vai levar em conta será o modo como estivermos ali, naquele momento, convivendo com a enfermidade nossa ou de algum ente querido. Isso fará toda a diferença. Então eu vou encerrar com o vídeo. Após o vídeo a gente faz algumas considerações finais. Esse vídeo é do cardiologista Fernando Lucchesi. Vocês podem inclusive pesquisar no YouTube. Ele é um grande estudioso, tem várias palestras, vários livros, e ele tem um recado muito interessante para nós. Outros dois não. Solidão, pessimismo, egoísmo, depressão. E tem muitas outras, olha. Tristeza, raiva, inveja, medo, ódio, desespero, depressão, desânimo, frustração, culpa. Mas principalmente o ato de não perdoar. O ato de não perdoar, ele é um gerador de doença física. Nesse contexto, corpo, mente e espírito. O sujeito que fica encanzinado dentro das suas coisas, e não perdoa, e não aceita, e fica rígido, esse sujeito tem mais doença física, de todos os tipos. Enquanto que o sujeito que perdoa, nós temos outra situação. Ele próprio, ele não tem uma geração de estresse tão evidente quanto o que não perdoa, tem menos depressão, tem menos raiva. O não perdoar aumenta na circulação o cortisol, a adrenalina, que são dois hormônios, hormônio de estresse, hormônio que te faz pegar e te botar em luta, te torna violento. Reduz a imunidade, que abre a porta do câncer, de uma série de outras doenças. E o ato de não perdoar aumenta a pressão arterial. Indivíduos que perdoam têm pressão arterial mais baixa, mais normal. A ruminação do ressentimento, eu gosto de usar essa palavra, ruminar o ressentimento, isso aumenta o estresse, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. E o estresse também está, sem dúvida, vinculado até ao perfil lipídico, ao colesterol. O indivíduo não perdoa tem colesterol mais alto. Por quê? Porque tem mais estresse. E o estresse gera aumento do colesterol. Então, são coisas que nós hoje podemos afiançar como médicos, de que o tratamento não está só no remédio. O tratamento começa aí, aprendendo a perdoar, aprendendo a ser menos triste. Não podemos esquecer, que as enfermidades também têm suas causas físicas, a desorganização das células, enfim. Mas nós, como estudiosos do espírito, não podemos nos esquecer que nossos pensamentos, nossas emoções influenciam muito. Jesus, como nos diz Carlos de Luca, trouxe no seu evangelho diversas receitas, e uma delas era o ato de perdoar. Perdoar sempre. E hoje, o médico já nos falando sobre o ato de não perdoar como gerador de doenças físicas. Então, o ato de não perdoar, quando a gente fica remoendo com aquele ressentimento, nos ligando ao outro pelo ódio, pelo desejo de vingança, isso abre portas, gerador, então, de várias enfermidades. Trazendo hormônios ali como cortisol, adrenalina, que são hormônios que nos deixam naquele estado de estresse e que mais cedo ou mais tarde podem ser portas para o câncer, para uma pressão elevada, um colesterol elevado. Devemos cuidar da parte física, estudar a parte física, ter conhecimento das enfermidades causadas pela desarmonia física, mas também termos consciência da parte espiritual que nos influencia muito nas questões das enfermidades físicas. Então, levemos isso para a nossa vida. Como nos disse Joana de Ângeles, nunca é demais, estarmos atentos, vigilantes a essas questões de evolução moral e espiritual na nossa caminhada evolutiva. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja.